vai ser preciso sangue. Eu não tenho medo! Antes o meu pai recebia bem, tinha boa vida, eu podia ter as coisas que queria, podia ter comida na mesa, e agora vejo-me mal e vejo pessoas que passam fome e eu também. 4 elementos, venham cá. Meu Deus, isto está-me a afligir. Oh, minhas senhoras, vamos sair deste lado. Uma amiga minha ouviu a conversa deles e eles dizem que mais à frente eles já sabem quem são e vão apanhá-los. O que é violento? É o rio com as pedras que traz ou é as margens que o comprime? Isto pode arrebentar. Momentos de grande agitação junto ao Parlamento, os manifestantes derrubaram grades, ouviram-se petardos. O corpo de intervenção há muito que se posicionava para esta carga policial. Definitivamente um cenário nunca visto até ao dia de hoje. Uma luz azul rodopia no ar. Parece fogo de artifício e não há festa. A noite já caiu, pouco passa das 6 da tarde. Já muitos atiraram a primeira pedra, e outra, e mais outra, e muitas pedras. Despem a calçada e atiram de cara tapada. Não é um filme, mas fica na memória enquanto tal. A luz azul rodopia segundos depois do aviso. Os escudos avançam, as pessoas fogem, a polícia e os cães atrás delas. Afinal de quem? Quem são as pessoas que gritam no sopé das escadas? Quem são as que gritam e cantam nas ruas? Muitos de nós e muitas de nós somos ativistas de diferentes ativismos, alguns na área da precariedade, outros no combate ao desemprego, ativistas feministas, ativista de combate ao racismo e na área dos direitos humanos. Há pessoas desempregadas, há pessoas que trabalham na área da cultura de forma muito precária, há professores e há professoras, alguns e algumas de nós pertencem a partidos políticos, ainda que poucas, outras são dirigentes sindicais, outras não têm qualquer percurso nem na política partidária nem no sindicalismo, mas são pura e simplesmente ativistas que querem acima de tudo ter um papel importante no combate à austeridade e no combate a este governo, à Troika e a tudo o que ela representa. Cabelos encaracolados num rabo de cavalo, veste camisola e saia pretas e está na primeira fila. Eles comem tudo e não deixam nada. A voz do megafone é dela. Eles comem tudo e não deixam nada. Então, Magda Alves, 31 anos, sou ativista feminista e pertenço ao grupo das pessoas que apelaram à manifestação de 15 de setembro sob o nome de Se Lixa a Troika, queremos as nossas vidas. O que é que sente que têm conseguido mudanças efetivamente desde que se organizaram enquanto grupo de cidadãos descontentes? Acima de tudo, acho que nós, mas também muitos outros movimentos que se espalham pelo país e outros grupos, têm como principal novidade, entre aspas, recusar aquilo que nos é imposto e que nos é apresentado como inevitável. E isto não é de sumenos. É fundamental e foi uma conquista muito grande, um conjunto muito alargado de cidadãos e cidadãs virem afirmar claramente que isto não só é inevitável e que este rumo, sim, não é alternativo. São às dezenas, dizem que são os novos movimentos sociais. Alguns organizam assembleias populares, outros ações de protesto. O sociólogo António Pedro Dores diz que são tão novos que ainda poucos os entendem. São movimentos sociais distintos daqueles que normalmente nós pensávamos que eram movimentos sociais, precisamente porque cujas reivindicações não são evidentes. Aliás, as queixas de muitos comentadores mas o que é que querem? O que é que querem? Afinal de contas não vou para lado nenhum. Precisamente há uma linguagem diferente, um desejo diferente, uma ansiedade diferente, que é de tal maneira diferente que nem sequer é compreensível pelas pessoas que têm por profissão entender estas coisas. Não se sabe exatamente o que programa é que têm e quando têm programa, afinal de contas, vemos que são pequenos partidos que já existiam, pequenas seitas que têm uma ideia disto ou daquilo e que vêm vender o seu produto. Portanto, há estas misturas que, ao confundirem-se, dão sensações de movimentos sociais
que de facto não são movimentos sociais. Quem são essas pessoas? O que é que pretendem fazer? Vítor Lima, sou economista de profissão, faço parte do Grupo dos Indignados de Lisboa e também de um outro grupo antimilitarista que é a PAGAN. Meu nome é Manel Arriaga, sou professor universitário em Inglaterra e regressei a Portugal este ano para lançar este movimento a que chamamos Democracy Remixed. Meu nome é Alcides Santos, tenho 46 anos, estou desempregado há quase 2 anos. Movimento Sem Emprego. Sofia Rajado, faço parte da plataforma 15 de Outubro. Tenho 30 anos, eu sou professora precária. Este ano não consegui colocação, entretanto eu tenho formação em Geologia, para além disso tenho formação em Música, tenho conservatório de Música e dou aulas, como não consegui a colocação numa escola pública, no grupo da Geologia, não é? Dou aulas de Música nas AECs, que é da parte da tarde, a crianças do primeiro ciclo, mas é um trabalho altamente precário, porque é recibos verdes, pronto, e tudo o que isso implica, entretanto ando a tentar candidatar-me a muitas outras coisas, call centers, sei lá, o que aparecer, porque não há trabalho na minha área, só que está a ser muito difícil e já ando a pensar em ocultar a parte da licenciatura do currículo. Esta música dos de Olinda foi o mote para a grande manifestação da geração Arrasca, em março do ano passado. Um momento histórico. Um mundo tão parvo, para ser escravo é preciso estudar. Sou da geração casinha dos pais, só já tenho tudo, para que querer mais? Que parva que eu sou. O meu nome é Pedro Santos, sou jornalista, sou falso recibo verde, faço parte do movimento 12 de Março, que surgiu depois dos protestos da geração Arrasca, no dia 12 de Março de 2011. A luta é alegria! Vamos lá, camaradas, o repertório é curto, portanto vamos ter que repetir. Vamos embora todos! Luta, luta, camarada, luta! Penso que este dia foi um dia marcante e muito importante. Acho que foi o primeiro dia de uma nova forma de fazer política e dos cidadãos se relacionarem com o poder em si, em democracia. E foi um dia em que as pessoas ainda acreditavam, acho eu, na democracia. Nesse dia nós pedimos às pessoas que trouxessem uma folha com um problema, com aquilo que as fazia ser à rua e com uma solução. As pessoas trouxeram milhares de folhas que nós fomos depositar e entregar depois na Assembleia da República, onde elas fazem parte da história, estão hoje no arquivo da Assembleia da República. Mais de um ano depois, daqui a bocado de 2 anos, o que é que de facto está a acontecer com essas soluções que foram enviadas para a Assembleia da República? No dia 12 de março de 2012, nós fomos tentar perceber o que é que se passava e tivemos informação nessa altura de que só 4 deputados tinham ido consultar as folhas. Portanto, isto é sintomático da forma como os ditos representantes do povo nem sempre o ouvem. Quando as pessoas vão para a rua dizer gatunos, gatunos, estão a dizer o quê? Que há políticos que são gatunos, todos os políticos são gatunos, as instituições são gatunas, isso ainda não está esclarecido. Mas as pessoas já foram para a rua dizer que são gatunos, as pessoas já perceberam que há uma incompatibilidade entre a sua vida e a vida daqueles que mandam. Ao mesmo tempo não têm instrumentos políticos para canalizar essa indignação. E, portanto, daí a ruptura entre as manifestações de rua e o sistema que não canaliza essas reivindicações. Eu não tenho medo! Eu sou uma mulher sem medos, é por isso que eu estou aqui! É por isso que eu estou aqui! É meio-dia. Angela Merkel está para chegar. Hoje o protesto vai fraco. Alcides Santos está a 100 metros do Palácio de Belém. É para o MSE, o Movimento Sem Emprego, que Alcides vive agora. Eu fiquei desempregado. Sim, e eu tentei fazer uma empresa, ou seja, porque eu trabalhava na área de sistemas de informação e então quando eu fiquei desempregado, eu pensei, vou fazer uma empresa. Sim,
rapidamente percebi que não valia a pena. O problema é que eu recuso a sair do país. Os meus pais emigraram, o meu pai emigrou quando eu era miúdo. Sim, tenho 46 anos, portanto o meu pai emigrou nessa altura. E os meus pais separaram-se, passado um tempo, certo? Portanto, eu tenho 2 filhos e eu não quero que isso aconteça aos meus filhos, portanto, eu não quero sair do país. Pertence a este movimento sem emprego? Que tempo é que isto lhe toma na sua vida? Eu sou a pessoa responsável pelo site. Vão lá ver, é o meu trabalho. Os movimentos sublinham que uma pessoa não pode falar por todos. Há ideias próprias e o objetivo é chegar ao consenso. Mas Vítor Lima diz que nem todos os movimentos seguem esta linha. Vítor tem 65 anos, é economista, autor do blog Grazia Tanta e é um dos Indignados de Lisboa, um grupo formado após a acampada do Rossio, em maio do ano passado. Eu sou um participante nas reuniões que foram iniciadas sob a sigla dos Indignados de Lisboa. Umas vezes vou, outras vezes não vou. Ninguém me telefona para casa a saber o que é que eu penso. Se eu estou lá, dou as minhas opiniões. Se não estou, não dou. Pronto, é tão simples como isto. O socialista troca baseou-se precisamente numa lógica contrária. Os Indignados de Lisboa nasceram nessa base da espontaneidade, da abertura e da horizontalidade. Então porquê é que a determinada altura há um grupo de pessoas que se reúnem, escolhem entre eles as chamadas sensibilidades que lhes são simpáticas, e a gente não sabe onde é que são as reuniões, não sabe quando é que são as reuniões, quando são, nem coisa nenhuma. Eles decidem entre eles, é um grupo fechado. E, portanto, essa não é a lógica que preside a todos estes movimentos dos indignados, dos Occupy, quer aqui, quer em Espanha, quer em Nova Iorque, quer em Inglaterra, quer onde quer que seja. Não é essa a lógica. Essa é a lógica que é assumida pelos partidos políticos, pelos grupos partidarizados. No Parlamento são os partidos que funcionam. Na rua é toda a gente. Fernando Rosa, historiador e bloquista. Mas são movimentos muito importantes do ponto de vista da cidadania, porque são os partidos, muitos deles pelo menos, tornaram-se coisas difíceis, pouco penetráveis. Muito verticais. Verticais e, sobretudo, que representam um tipo de compromisso com o futuro que o cidadão não está disposto a tomar, porque não tem aquela mundovisão, porque no partido discorda disto e discorda daquilo, ou discorda deste dirigente, daquele dirigente, enquanto que o movimento não, é um compromisso concreto, em torno de um tema concreto, normalmente passageiro, sem grandes vinculações, e portanto torna-se uma forma muito fácil, rápida e imediata da organização social. O Bloco de Esquerda tem visto, de alguma forma, aqui uma oportunidade também de se associar a estes movimentos. Alguns queixam-se de que os partidos tentam capitalizar. Não há uma oportunidade. Nós achamos que estes movimentos são muito importantes, não é? E, portanto, colaboramos com eles, sem nenhum espírito de correia de transmissão, não é? São muitos movimentos. Só neste protesto contra a chanceler alemã são mais de 10, alguns criados há poucos dias. Aceita? Oferece-me um folheto. Desde ontem no Facebook. É alto, magro, de óculos e com o nome de Presidente da República. Olá, muito bem. O meu nome é Manel Arriaga. Ele, a irmã e a cadela acabam de criar um movimento. Eu tendo a falar demasiado rápido, sou professor universitário em Inglaterra e regressei a Portugal este ano para lançar este movimento a que chamamos Democracy Remixed, democracia remisturada. Tinha uma boa vida em Cambridge, mas não quis ficar de fora da história de Portugal. Manuel agarrou nas poupanças e sonha agora reformar o sistema democrático. A nossa tentativa é essencialmente de instaurar um sistema pelo qual haja uma segunda Câmara no Parlamento, formada por um mecanismo de escolha aleatória de cidadãos adultos portugueses, que teriam um papel de supervisionar as decisões tomadas pelos governantes eleitos democraticamente, que continuam a ser como até agora. Isto é um mecanismo que parece estranho à partida, mas existe desde a Grécia Antiga. Os gregos, aliás, há citações de Aristóteles dizendo que a verdadeira democracia não é através do sufrágio, mas sim da escolha aleatória, e desta forma teríamos cidadãos representativos da sociedade como um todo a supervisionar o trabalho dos políticos. Qual é o caminho para conseguirem isso? Acha que é de facto possível? Há uma visão um bocadinho utópica? Eu sinto-me bastante confiante, estamos rodeados de pessoas de todas as gerações à nossa volta, por isso, quando se vê tanta gente na rua por uma mesma causa, eu não vejo boas razões para estarmos otimistas. E a rua é de facto de todos, de alguns pela primeira vez, como esta do Carlos, de 15 anos. Venho aqui porque tenho raiva do país como está. Os meus pais antes podiam pôr tudo na mesa e hoje falta comida em casa, e isso dá raiva cada vez mais às pessoas. Por vezes não conseguimos manter o dinheiro até ao final do mês, às vezes não consigo comer
E essas coisas irritam porque antes o meu pai recebia bem, tinha boa vida, eu podia ter as coisas que queria e podia ter comida na mesa, e agora vejo-me mal e vejo pessoas que passam fome e eu também. Mas os seus pais estão sem emprego? Não, o meu pai é funcionário público, mas cada vez mais lhe vão descendo o ordenado por subsídios e subsídios que aparecem. É como o meu pai trabalhar como funcionário público, pagarem-lhe a mais e o meu pai ter que devolver mais ainda do que o dinheiro que recebeu. E a sua mãe? A minha mãe trabalha, teve que arranjar... A minha mãe trabalha em 4 trabalhos para conseguir meter comida em casa. Os cidadãos organizam-se cada vez mais e tentam colmatar as falhas de alguns setores. Meu nome é Rui Cruz, sou webmaster e fundei o Tugalix em 2010, na altura em que o Wikileaks estava a precisar de mirrors para publicar documentos secretos norte-americanos, e depois decidi que fazia falta um site de informação nacional do estilo Wikileaks e criámos o Tugalix. Qual é o acréscimo que vocês dão, no fundo, ao trabalho de investigação jornalística que é feito atualmente em Portugal? Bom, o trabalho de investigação jornalística está drasticamente padronizado pela crise, portanto está a diminuir, tendo em conta que a crise está a aumentar. O que nós fazemos é pegar em denúncias anónimas do próprio cidadão que nos contacta, ou sabermos nós de coisas e irmos à procura para tentarmos desmistificar alguns mistérios, e já conseguimos fazer algumas coisas que apelidamos de exclusivos porque saiu posteriormente no mainstream media. Rui Cruz escondia-se atrás do computador, mas a 8 de março deste ano percebeu que esconder não é solução. Agentes da Polícia Judiciária foram à minha casa às 7 da manhã e que, portanto, interessaram-se por algumas coisas que tinha lá em casa, sistemas informáticos, e a partir daí eu verifiquei que se realmente o cidadão comum consegue ser assediado pela justiça, que não fazia mal nenhum eu dar a cara, portanto, para um quarto poder que será, portanto, o jornalismo e o mainstream media. Mas dar a cara parece ser sinal proibido para os anónimos. Olá, povo português. Saudações a todos. Somos anónimos. O anonimato, dizem, não serve para se esconderem, mas antes para mostrar que todos são iguais. Não há ego, não há hierarquia, nem competição. Lutamos contra um sistema político corrupto que se instalou e que arranca do povo todo o seu poder e potência, deixando-nos abandonados à nossa própria sorte. Não passam despercebidos nas manifestações. Os anónimos usam a máscara do protagonista do filme V de Vingança, que luta contra o sistema. O nosso plano é simples: aprender, educar, comunicar, divulgar e libertar. Este é um vídeo dos anónimos no YouTube com recurso à voz distorcida. Somos uma legião. Não perdoamos. Não esquecemos. Contem connosco. Fazem ataques informáticos, recusam falar com jornalistas, dizem que é uma regra para a qual não abrem exceção. A nossa luta não é a favor de violência, pois não acreditamos em aparatos bélicos. Os movimentos dizem ser contra a violência e, no entanto, ela cresce e crescem as divisões. A polícia é desafiada a cada manifestação. Leila traz uma flor nos curtos cabelos loiros e é pela paz. Tendo em conta que os polícias estiveram em protestos e os militares em protestos há muito pouco tempo, eu venho aqui e não vejo os polícias como inimigos e os polícias estão a fazer o trabalho dele. Uns dizem que a violência é inevitável, outros dizem que não. Alguns defendem que os movimentos devem ser anti-organização, outros que devem ser organizados. Magda Alves, do grupo que se lixa Troika, diz que a discussão é perigosa. Rejeitamos profundamente o discurso anti-organização, entre aspas, porque não nos leva a lado nenhum, põe em causa a democracia, e não é, aliás, por acaso que este governo, de alguma forma, tenta fragilizar a organização e, inclusive, a criminalizar os movimentos sociais, porque desde há alguns tempos temos vindo a vir um aumento da repressão, uma tentativa de criminalização dos movimentos sociais. Tenho vários amigos meus e amigas minhas que estão arguidos neste momento por ter distribuído panfletos, porque agora em Portugal considera-se que a partir de basta sermos 2 pessoas para isto ser considerado uma manifestação. Ora, nisto, assim como nas políticas que estão a ser desenvolvidas, é claramente pôr em causa as bases da nossa democracia. Neste momento é a nossa democracia que está em risco. Os direitos conquistados pela revolta popular. A polícia diz que segue tudo o que se passa nos canais abertos da internet, Facebook, páginas pessoais, blogs, sabe cada vez mais quem são os autores da violência. Se as pessoas forem todas para a rua, e ainda por cima é uma greve que
está contaminado a vários países europeus, e se aproveitar esse momento de greve para as pessoas realmente virem cercar os parlamentos, eu acho que o sistema tem mesmo que estar muito atento a isso e ter muito cuidado. Ou então tem mesmo que mostrar as unhas, mostrar as polícias, carregar sobre os povos e as pessoas e revelar que isto realmente não é uma democracia aquilo em que vivemos. E então aí vamos ver quem é que são os violentos. Faltavam 2 semanas para a greve geral de 14 de novembro. Num banco de jardim, Paula Montes, dos Indignados de Lisboa, quase que previa o futuro que agora é passado, mas ainda tão presente. Os incidentes são um sinal dos tempos e certamente um ensaio do muito que vamos ver nos próximos tempos, e é um fenómeno europeu e fundamentalmente é um divórcio crescente entre as instituições democráticas, os governos dos diferentes países e os cidadãos, que foram educados para acreditar na democracia, acreditar que as instituições os defendem e os protegem, e veem que neste momento não os protegem, não os defendem, e veem pelo contrário, que defendem outros, defendem os bancos, defendem os resgates os privilégios aos mais ricos, e naturalmente os mais desfavorecidos vão ficando numa situação cada vez mais precária. O fenómeno é europeu, e quando as instituições se fecham, a rua é o único espaço público que não está, digamos assim, impedido às pessoas. E isso é que é o grande problema. E também a grande solução, que não é uma solução definitiva, é que a rua, neste momento, é o único lugar onde os cidadãos europeus estão a manifestar o seu divórcio em relação aos partidos, aos governos que estão no poder nos diferentes países. Portanto, acreditando que eles sim acreditam, e penso que bem, até porque isso está obviamente provado, o mundo provou isso desde há 20 anos, que há alternativas, não estão a ser postas em prática na Europa, porque está refém de uma receita que não quer alterar, por interesses que têm a ver não apenas com o capital financeiro internacional, mas também com a geopolítica da Europa, e nomeadamente com as intenções da Alemanha e particularmente da Sra. Merkel de ganhar as eleições no próximo ano, em setembro, e que subjuga, digamos assim, o resto da Europa à sua lógica, como de uma maneira, enfim, quase grotesca o fez há poucos dias quando veio a Portugal, como já tinha vindo à Grécia e como já tinha vindo à Espanha. Portanto, a imperadora que vem dizer acalmem-se porque eu preciso de ganhar as eleições e portem-se bem. Como é que nós podemos, e os portugueses em particular, podem aceitar que eles vão ser um caso de sucesso, quando, primeiro, não estou a ver sucesso nenhum. Em segundo lugar, as medidas que se aplicam aqui são as mesmas que criaram fracasso nos outros países. E, por outro lado, os números macroeconómicos que estão a sair, os últimos que acabaram de sair do INE, mostram que realmente a receita não está a dar resultado. E nós há muito tempo que dizemos que não dá, nem pode dar. Não está a dar aqui, como não deu na Grécia, como não deu na Espanha. Não pode dar. Acontece é que há poderes não democráticos, que é esta troika, que realmente está a impor esta receita. Porque há realmente outras estratégias destes poderes, diferentes de países para países. Em Portugal, em meu entender, é o caso talvez mais grave da Europa, porque é uma classe política que chegou ao poder para destruir o 25 de Abril, que não podia nunca, e nunca o conseguiu fazer por via eleitoral, e que agora o faz através desta intervenção da Troika e está apostada, mas de uma maneira muito decidida, a eliminar o Estado Social, que é dos mais fracos da Europa, mas que mesmo assim, e precisamente porque é fraco também, é precioso para os cidadãos, na proteção, na segurança social, na saúde, na educação. E, portanto, as pessoas não são parvas porque foram educadas já democraticamente, com a pluralidade de posições, não podem aceitar que isto seja a única solução.